Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então a gente consegue aqui ver alguns detalhes na parábola, né? Um juiz iníquo que não respeitava homem nenhum, e nem a Deus e nem temia a Deus. Uma viúva, né, ela vai à procura do juiz para que ele julgue a sua causa. Um outro ponto também é um adversário, né? Então veja só, a gente começa a entender o seguinte: aqui se fala de oração, aqui se fala de perseverança e num contexto dos últimos dias. Na Bíblia, na profecia, nós sabemos que mulher significa igreja, significa o povo de Deus. E aí interessante é que aqui fala de uma mulher, só que essa mulher é o quê? Viúva. E aí a gente consegue, começando agora a entender, para montar aqui um quebra-cabeça. Há uma mulher viúva, um juiz, né? E um adversário. Então veja só, o adversário nós sabemos que é o inimigo, é o diabo. E na parábola, o juiz ele vem a representar Deus, só que de uma forma diferente, né? No caso, Deus é como se ele estivesse dizendo o seguinte, Jesus estivesse querendo mostrar o seguinte: se o juiz que é iníquo e que não teme a Deus e que não respeita homem nenhum, de tanto a mulher procurar, insistir para julgar a sua causa, o que é que acontece? Ele diz, não, eu vou atender. Aí o que acontece? Deus, ele não age dessa maneira, não porque insistimos, ele vai atender o nosso pedido, né? Eu creio que assim, ele quer que perseveremos, possamos perseverar nesse sentido, não de que a gente não desista de buscar aquilo que nós precisamos, buscar em oração, não desistir, porque no momento certo, ele vai nos ajudar. Então, Jesus aqui ele mostra esse juiz como se fosse Deus, mas no sentido de que a mulher procura ele para julgar uma causa. Agora veja, ele faz uma comparação. Se o juiz, que é iníquo, ele atende, imagine Deus. Em certo momento Jesus disse, olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, né? Imagine o Pai, né, celestial. Então, veja só, nós devemos orar sempre, né, e nunca desfalecer. Devemos sempre orar e perseverar, mesmo que a resposta seja demorada. Por várias vezes a mulher procurou o juiz, mas em um momento... É interessante que Jesus contou essa parábola logo depois que ele falou sobre a vinda do seu reino, né? A vinda do reino de Deus, né? Então, ele entra também nesse contexto aí, né? Dessa perseverança, né? Principalmente agora, né? Que estamos diante, né, perto da vinda do Senhor, e aí Jesus vai e conta essa parábola. Porque vejam só, vocês que estão nos ouvindo e os irmãos aqui, nós sabemos, de acordo com a profecia, que infelizmente o mundo caminha para o fim. E Jesus está voltando, né? Que Deus seja louvado por isso. Então, assim, até a Bíblia ela diz o seguinte: quando vires essas coisas acontecer, ergam as vossas cabeças, porque a redenção se aproxima. Então, veja, o fato de que o mundo ele caminha para uma situação difícil não é motivo para se desesperar. É motivo para cada vez mais buscar a Deus. E aí, o que acontece? No contexto que a gente está falando aqui, em um certo momento, o povo de Deus ele vai passar por uma situação muito difícil. Uma angústia, como Jesus fala, tal qual nunca houve, desde que houve nação. Então, veja, se houve já situações difíceis no passado, agora vai ser pior. Essa é a má notícia. A boa notícia é que Deus está no controle e que Ele vai estar conosco e nos protegendo e nos ajudando. Não é isso? É isso.